Trabalhei 15 anos para o Coronel Sacramento. 15 anos acordando antes do sol, dormindo depois da lua, cuidando do gado dele como se fosse meu. Mas quando pedi um aumento para conseguir casar com Lúcia, a mulher que amava, ele riu na minha cara. Você quer casar? Com que dinheiro? Nem casa você tem, Antônio. É só mais um vaqueiro pobre que vai morrer pobre. Uma semana depois me demitiu. Sem aviso. Sem indenização. Apenas pegue suas coisas e suma daqui. Fiquei sem nada, sem emprego, sem casa, sem futuro. Mas encontrei um casebre abandonado há anos no meio do sertão, em terra que ninguém queria. Paredes rachadas, teto caindo, mato até o joelho. Todos diziam que era loucura tentar viver ali. Vai morrer de fome, zombavam. Vai desistir em uma semana. Mas eu não tinha para onde ir, então peguei minhas mãos calejadas, as poucas ferramentas que tinha e comecei a reconstruir. Tijolo por tijolo, tábua por tábua, sozinho no calor escaldante do sertão. E o que aconteceu nos meses seguintes? O que consegui transformar aquele lugar esquecido por Deus mudou não apenas minha vida, mas a de todos ao redor. Porque às vezes, quando você não tem nada a perder, descobre que tinha tudo a ganhar. E o coronel que me expulsou, ele ainda ia se arrepender. Muito. Sejam muito bem-vindos ao Crônicas do Interior. Antes de começar essa história incrível, quero pedir que vocês comentem aqui embaixo de onde estão assistindo. Escreve assim: assistindo de seu estado, sua cidade. Isso me ajuda demais a saber quem acompanha o canal. Vamos para mais uma história comovente. Meu nome é Antônio José da Silva. Tenho 38 anos e sou vaqueiro desde os 14. Aprendi a profissão com meu pai, que morreu quando eu tinha 17, deixando apenas dívidas e o conhecimento de como lidar com gado. Foi esse conhecimento que me salvou da miséria total. Aos 23 anos, consegui emprego na Fazenda Santa Cruz, do Coronel Mário Sacramento. Era propriedade enorme, 2.000 hectares, 800 cabeças de gado, uma das maiores da região de Juazeiro, na Bahia. O coronel era homem rico, poderoso, desses que nunca sujou a mão na vida. Herdou tudo do pai, mas era também homem duro, sem coração, que tratava funcionários como ferramentas. Usava até quebrar, depois jogava fora. Nos primeiros anos não me importava. Eu era jovem, forte, e o salário, mesmo sendo miserável, era suficiente para comer e dormir no alojamento dos vaqueiros. Não tinha família, não tinha sonhos grandes. Trabalhar era tudo o que sabia fazer. Mas tudo mudou quando conheci Lúcia. Ela era filha do seu Joaquim, dono da venda na cidade. Morena bonita, olhos que brilhavam quando sorria, jeito doce que fazia meu coração disparar. Nos conhecemos numa feira de domingo. Eu estava comprando corda e ela atendia no balcão. Primeira vez que te vejo aqui, ela disse, sorrindo. Trabalho muito, não saio muito da fazenda. Que pena, devia sair mais. A vida não é só trabalho. E começamos a conversar. E aquela conversa virou outras. Todo domingo eu ia na venda. Às vezes nem precisava comprar nada, só passava para vê-la. E lentamente, sem perceber direito, me apaixonei. Depois de 6 meses, tive coragem de pedir namoro. Seu Joaquim foi direto. Você tem condições de sustentar minha filha? Trabalho firme, sou vaqueiro de confiança. Mas ganha quanto? R$ 800 por mês. Ele fez uma careta. É pouco, muito pouco. Minha filha merece mais. Pai, Lúcia protestou. Eu não me importo com dinheiro. Você diz isso agora. Mas quando casar, quando tiver filho, vai importar. Antônio, se quer minha filha, precisa ter pelo menos casa própria e salário digno. 1.500 no mínimo. Era justo. Seu Joaquim não estava sendo cruel, estava sendo realista. R$ 800 mal dava para uma pessoa, quanto mais para casal. Então, após 2 anos de namoro, juntei coragem e fui falar com o Coronel Sacramento. Era sábado de manhã. Ele estava na varanda da Casa Grande, tomando café enquanto lia jornal.
Aproximei-me com o chapéu na mão, nervoso. Coronel, posso falar com o senhor? Ele nem levantou os olhos do jornal. Fala. Trabalho aqui há 15 anos. Sempre fui dedicado. Nunca faltei. Nunca dei problema. E gostaria de pedir aumento. Agora ele olhou, com aquele olhar que fazia até homem crescido se encolher. Aumento? Por quê? Porque quero casar. E preciso de salário melhor para sustentar família. Ele largou o jornal e riu. Não foi risada alegre. Foi risada de escárnio, de desprezo. Você quer casar? Você, Antônio? Com que dinheiro? Nem casa você tem. Mora em alojamento de vaqueiro, dividindo quarto com outros 3. Não tem terra, não tem economias, não tem nada. É só mais um vaqueiro pobre que vai morrer pobre. As palavras doeram mais que qualquer chicotada, mas engoliu o orgulho. Por isso peço aumento, coronel, para mudar isso. Quanto você acha que vale? 1.500, senhor. Ele quase engasgou de tanto rir. 1.500? Você acha que vale quase o dobro do que pago? Por quê? Porque quer casar? Antônio, eu não sou banco. Não empresto dinheiro para sonhos de vaqueiro. Você ganha 800 porque é isso que vale. Se não está satisfeito, a porta está aberta. Mas, coronel, 15 anos de serviço? 15 anos fazendo o que foi pago para fazer. Não me deve nada. Eu não te devo nada. Agora, sai da minha frente que estou lendo. Voltei para o alojamento humilhado, destruído. E pior ainda, na semana seguinte, o capataz me chamou. Antônio, o patrão mandou te dispensar. Dispensar por quê? Não deu motivo. Disse só que não precisa mais de você. Pega suas coisas e vai embora até amanhã. 15 anos. 15 anos acordando às 4 da manhã, trabalhando sob sol de rachar, chuva que enche ribanceira, frio de madrugada. 15 anos sem férias, sem reclamar, sem faltar. E fui descartado como lixo. Os outros vaqueiros ficaram chocados. Zé Carlos, que trabalhava comigo há 10 anos, me abraçou. Isso é sacanagem, Antônio. Você é o melhor vaqueiro que tem. Aqui, ele está fazendo isso porque você pediu aumento. É vingança. E o que posso fazer? Processar? Com que dinheiro? Ele tem advogado, tem influência, tem tudo. Eu não tenho nada. Reuni minhas poucas coisas. 3 mudas de roupa, um par de botas velhas, chapéu surrado, algumas ferramentas, e saí da fazenda no dia seguinte. O coronel nem apareceu para me ver ir embora. Eu não valia nem isso. Fui direto para a casa de Lúcia. Quando contei o que tinha acontecido, ela chorou. Vamos fugir. Ela disse entre lágrimas. Vamos para outra cidade, recomeçamos juntos. Com que dinheiro, Lúcia? Não tenho nem para passagem de ônibus. Tenho R$ 200 guardados. É tudo. Seu Joaquim ouviu a conversa e entrou na sala. Antônio, você é bom rapaz, mas não posso deixar minha filha passar necessidade. Se encontrar emprego, se conseguir se estabilizar, volte. Mas, por enquanto... Ele não precisou terminar a frase. Está me mandando embora? Estou sendo realista. Você não tem como sustentá-la agora. Quando tiver, volte. Lúcia vai esperar. Eu vou! Lúcia prometeu segurando minhas mãos. Vou esperar o tempo que for preciso. Mas vi nos olhos do seu Joaquim a verdade. Ele não acreditava que eu voltaria. Para ele, eu era mais um vaqueiro fracassado que não conseguiria se reerguer. Passei a noite numa pensão barata, R$ 10 o quarto. No dia seguinte comecei a procurar emprego. Bati em todas as fazendas da região. A resposta era sempre a mesma. Não tá contratando. Deixa teu nome que a gente liga. Não preciso de vaqueiro agora. No terceiro dia descobri a verdade. Um capataz foi honesto comigo. Antônio, ninguém vai te contratar. O coronel Sacramento espalhou que você é encrenqueiro, que pediu demissão de forma agressiva, que não é confiável. Todo mundo tem medo de contratar alguém que ele marcou. Blacklist. Eu estava em lista negra. Na região inteira, nenhuma fazenda me contrataria porque o coronel tinha usado sua influência para me destruir. Meu dinheiro estava acabando. Após uma semana, tinha apenas R$ 80. Comia uma vez por dia.
Dormia em pensões cada vez mais baratas, mais sujas. E foi quando estava no fundo do poço que encontrei o casebre. Estava caminhando pela estrada de terra, sem rumo, pensando em desistir de tudo, quando vi uma trilha lateral. Curiosidade me fez seguir. E depois de uns 2 quilômetros de caminhada pelo mato, encontrei. Era casa velha, quase em ruínas. Paredes de barro rachadas, teto com buracos enormes, porta caída, janelas sem vidro. O mato tinha tomado conta. Capim até a cintura, árvores crescendo pelas paredes, cobras certamente morando ali. Mas era casa. 4 paredes e um teto, meio caído, mas teto. E estava abandonada. Voltei para a cidade e fui no cartório. Descobri que a terra pertencia ao município. Eram 5 hectares de terra pública que ninguém queria porque era longe, sem água, sem estrada, sem valor. Posso morar lá? Perguntei ao escrivão. Tecnicamente não, mas honestamente, ninguém vai reclamar. Essa terra está abandonada há 20 anos. Se quiser tentar a vida lá, vai fundo. Só não espere ajuda da prefeitura. Usei meus últimos R$ 50 para comprar ferramentas básicas num ferro velho. Martelo quebrado, serrote cego, enxada enferrujada. E com a mochila nas costas e ferramentas na mão, voltei para o casebre. Quando cheguei à tarde, a realidade me atingiu. Não era apenas casebre velho, era ruína completa. O teto tinha desabado em 2 cômodos. As paredes estavam cobertas de mofo e rachaduras. Não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada. Sentei no chão de terra e chorei. Chorei como não chorava desde que meu pai morreu. Chorei pela humilhação, pela injustiça, pela solidão. Mas então, limpando as lágrimas, olhei ao redor de novo. E dessa vez, vi diferente. Vi potencial. Paredes rachadas podiam ser consertadas. Teto caído podia ser reconstruído. Mato podia ser limpo. Era trabalho brutal, mas era possível. E, principalmente, era meu. Ninguém podia me expulsar dali. Ninguém podia me humilhar. Ninguém podia me dizer que eu não valia nada. Comecei naquele mesmo dia. Limpei um dos cômodos que ainda tinha parte do teto. Tirei o mato, espantei cobras e escorpiões. Varri o chão. E quando a noite caiu, dormi ali, deitado diretamente no chão de barro, usando a mochila como travesseiro. Era o lugar mais desconfortável que já tinha dormido. Mas era meu. No dia seguinte, acordei com o sol e comecei a trabalhar de verdade. Não tinha dinheiro para materiais, então improvisava. Madeira. Pegava galhos caídos na mata, barro para tapar rachaduras, tirava da margem do riacho seco a 500 metros dali, palha para consertar o teto, cortava no mato ao redor. Trabalhava das 5 da manhã até a noite cair, parando apenas para comer o pouco que tinha, farinha seca e água do riacho, que rezava para não estar contaminada. Na primeira semana, consertei o teto de um cômodo. Na segunda, tapei as rachaduras principais das paredes. Na terceira, fiz uma porta improvisada com tábuas que encontrei. E aos poucos, lentamente, o casebre começou a parecer menos ruína e mais casa. Mas estava sozinho, completamente sozinho. O vizinho mais próximo estava a 8 quilômetros. Não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. Não tinha nada além de silêncio, sol escaldante e meu próprio suor. E tinha dias que a solidão pesava tanto que queria desistir, voltar para a cidade, aceitar que o coronel tinha razão, que eu era só mais um vaqueiro pobre que ia morrer pobre. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava de Lúcia, do sorriso dela, da promessa de esperar, e isso me dava força para continuar. No final do primeiro mês, o casebre estava habitável, ainda precário, ainda faltando muito, mas era abrigo de verdade. Tinha teto que não vazava, muito, porta que fechava, mais ou menos, e até consegui fazer uma cama improvisada com tábuas e palha. Mas tinha um problema urgente: comida. Meu dinheiro tinha acabado há semanas. Estava sobrevivendo de frutas que encontrava no
mato e água do riacho. Mas não era suficiente. Estava emagrecendo rápido, ficando fraco. Precisava de renda. E rápido. Foi numa manhã de sábado, após 6 semanas vivendo no casebre, que tive uma ideia. Eu estava no riacho tentando pescar, sem sucesso, quando vi pegadas de boi na margem. Muitas pegadas. Gado tinha passado por ali recentemente. Segui as pegadas por quase 1 hora até encontrar a fonte. Eram umas 15 cabeças de gado soltas, pastando livremente numa área de caatinga. Não tinham marca, não tinham dono aparente. Era um gado alçado, animais que escaparam de fazendas e viviam soltos no sertão. E então veio a ideia. Eu sabia lidar com gado. Era vaqueiro profissional. E aqueles animais, mesmo sendo selvagens, valiam dinheiro. Se eu conseguisse capturar alguns, domar e vender na feira de gado de Juazeiro, teria dinheiro para comida e materiais. O problema? Não tinha corda adequada, não tinha cavalo, não tinha ajuda. Era eu contra o sertão e 15 bois selvagens. Mas eu não tinha escolha. Era isso ou morrer de fome. Passei 3 dias preparando. Fiz uma corda improvisada, trançando cipó e fibra de caroá. Não era boa, mas servia. Construí uma armadilha simples. Um pequeno cercado usando galhos e arame farpado que encontrei enferrujado perto do casebre. E na madrugada do 4º dia, comecei a caçada. Gado selvagem é esperto, muito mais esperto que gado de fazenda. Sente cheiro humano de longe, foge ao menor barulho. Passei o dia inteiro apenas observando, entendendo os movimentos deles, onde pastavam quando bebiam água, e descobri um padrão. Todo final de tarde, passavam por um ponto estreito entre 2 pedras grandes para beber no riacho. Era ali que eu tinha que agir. Na tarde seguinte, me posicionei escondido atrás das pedras. Esperei 3 horas, sem comer, sem beber, apenas esperando. Quando o primeiro boi passou pelo estreito, joguei a corda. Errei. O animal se assustou e toda a manada disparou. Perdi aquele dia, mas tentei de novo no dia seguinte. E no outro. E no outro. Na 5ª tentativa, acertei. A corda pegou nos chifres de um boi jovem. Ele puxou, eu segurei, travamos cabo de guerra violento. Meus braços ardiam, as mãos sangravam com o atrito da corda, mas não soltei. Depois de 20 minutos de luta, o boi se cansou. Consegui levá-lo até a armadilha que tinha construído. Ele entrou. Fechei. Estava capturado. Era apenas um, mas era começo. Nos dias seguintes, capturei mais 2. 3 bois no total. Selvagens, bravos, perigosos. Mas eram meus. Agora vinha a parte difícil. Domá-los. Gado selvagem não aceita humano facilmente. Precisa de tempo, paciência, técnica. E eu tinha aprendido com meu pai que a melhor forma não era violência, era persistência. Passava horas do dia apenas sentado perto da cerca, falando baixinho, deixando eles se acostumarem com minha presença. Jogava capim fresco, água limpa. Mostrava que não era ameaça. Levou 2 semanas até conseguir tocar no primeiro boi sem ele tentar me chifrar. Mais 1 semana até conseguir colocar corda de guia. E finalmente, após 1 mês, consegui amarrar os 3 juntos e levá-los na estrada. O plano era vendê-los na feira de gado de Juazeiro, que acontecia todo sábado. Eram 15 quilômetros de caminhada. Levei 6 horas, mas cheguei. A feira estava lotada, fazendeiros ricos chegando em caminhonetes caras, comprando lotes inteiros de gado. E lá estava eu, sujo, magro, descalço. Minhas botas tinham rasgado semanas atrás, com 3 bois selvagens na corda. Os compradores riam quando me viam. "Olha esse aí, parece mendigo. Onde você roubou esses bois? Sai daqui antes que chamemos a polícia." Ninguém levava a sério. Ninguém queria negociar. Até que um homem velho de uns 70 anos se aproximou. Seu nome era Lindolfo e pelos dedos calejados e roupas simples era vaqueiro aposentado, não fazendeiro.
Esses bois são seus? Ele perguntou. São. Capturei eles no mato, domei sozinho. Capturou gado selvagem sozinho? Ele me olhou com respeito. Novo. Não é fácil. Eu mesmo fiz isso na juventude. Quantos quer por eles? Quanto acha justo? Ele examinou os animais, verificou dentes, cascos, pelagem. São jovens, saudáveis, mas selvagens ainda. Precisam mais doma. Dou R$ 800 pelos 3. R$ 800. Era fortuna comparado ao 0 que eu tinha, mas também sabia que valem mais. Cada boi bem domado valia no mínimo 500, às vezes R$ 600. São 1.000? Arrisquei. Seu Lindolfo sorriu. Você tem coragem. Gosto disso. 900. É minha. Última oferta. Pensei rápido. Precisava do dinheiro urgente, mas também não podia me vender barato. Fechado, 900. Ele pagou ali mesmo, em dinheiro. Contei as notas. Eram reais de verdade, não sonho. R$ 900 nas minhas mãos. Como se chama? Seu Lindolfo perguntou enquanto levava os bois. Antônio. Antônio José da Silva. Antônio, você tem talento e coragem. Se precisar de conselho, me procura na cidade. Todo mundo conhece seu Lindolfo. E foi embora com os bois. Usei R$ 200 para comprar comida. Arroz, feijão, farinha, óleo, sal, café. Coisas básicas, mas que para mim eram luxo. Mais 100 em ferramentas melhores. Serrote novo, martelo decente, pregos. E 50 em roupas usadas e botas baratas. Os 550 restantes guardei. Era minha reserva de emergência. Voltei para o casebre carregado, exausto, mas feliz. Pela primeira vez em meses tinha dinheiro no bolso e comida para mais de uma semana. Naquela noite, cozinhei arroz com feijão. Coisa simples que qualquer um come. Eu todo dia sem pensar. Mas para mim, após semanas comendo apenas frutas silvestres e água, era banquete. Comi até não caber mais. E depois, deitado na cama improvisada, olhando para o teto que eu mesmo tinha consertado, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Nos meses seguintes, estabeleci rotina. A cada 3 semanas, capturava 2 ou 3 bois selvagens. Passava o tempo domando. No final do mês, vendia na feira de Juazeiro. Ganhava entre 600 e R$ 1.000 por venda. Não era muito, mas era suficiente para comer, para comprar materiais, para melhorar o casebre aos poucos. Coloquei porta de verdade, janelas com vidro, consertei todas as paredes, construí um fogão a lenha adequado, fiz cerca ao redor da propriedade. Cavei um poço. Trabalho brutal que levou 2 semanas, mas valeu quando encontrei água a 8 metros de profundidade. A cada mês, o lugar ficava menos casebre e mais casa. E comecei a ser conhecido na feira. Lá vem o Antônio, o domador de boi bravo. As pessoas respeitavam meu trabalho. Não me tratavam mais como mendigo, mas como vaqueiro profissional. Após 6 meses no casebre, tinha transformado completamente o lugar. A casa tinha 2 quartos, sala, cozinha. Não era luxuosa, mas era digna. Tinha água no poço, comida na despensa, roupas limpas no varal e, mais importante, tinha R$ 3.000 guardados, economizados centavo por centavo. Foi quando decidi. Era hora de voltar para Lúcia. Tomei banho, vesti minha melhor roupa, que ainda era simples, mas limpa e remendada com cuidado, e fui para Juazeiro. Quando cheguei na venda do seu Joaquim, meu coração batia tão forte que achei que ia explodir. Lúcia estava no balcão atendendo o cliente. Quando me viu, deixou cair o troco que estava contando. Antônio! Oi, Lúcia! Ela correu e me abraçou, chorando. Pensei que tinha morrido. Faz 6 meses que não aparece, não manda notícia nada. Desculpa, não tinha como mandar notícia. Mas voltei, e dessa vez voltei diferente. Seu Joaquim saiu dos fundos da loja. Quando me viu, franziu a testa. Antônio, o que quer aqui? Vim buscar sua filha, se ela ainda quiser, claro. Você tem casa? Tenho. Tem emprego estável? Tenho meu próprio negócio. Capturo e domo gado selvagem. Vendo na feira.
Ganho entre 2 e 3 mil por mês. Seu Joaquim arqueou as sobrancelhas, surpreso. Você? O mesmo vaqueiro que saiu daqui sem nada há 6 meses? O mesmo, mas agora tenho casa própria, 5 hectares de terra, água no poço e 3 mil reais guardados. Não é muito comparado aos ricos, mas é honesto, é meu e é suficiente para sustentar ela com dignidade. Lúcia estava chorando ainda, mas agora de felicidade. Pai, ele voltou. Eu sabia que voltaria. Seu Joaquim nos olhou por longo tempo. Depois, estendeu a mão. Você provou que é homem de palavra. Tem minha bênção. Nos casamos 1 mês depois. Cerimônia simples na igreja da cidade. Apenas família próxima e amigos. Não tive dinheiro para a festa grande, mas não importava. Lúcia estava radiante com um vestido simples que a irmã emprestou. E quando o padre disse, pode beijar a noiva, senti que tinha conquistado o mundo. Levei Lúcia para o casebre, que agora era a casa de verdade. Quando ela entrou, olhou ao redor maravilhada. Você fez tudo isso sozinho? Fiz. Cada parede, cada tábua, cada prego. Não é palácio, mas é nosso. Ela me abraçou forte. É perfeito. Os primeiros meses de casado foram os mais felizes da minha vida. Acordava cedo para trabalhar, mas sempre voltava antes do pôr do sol para jantar com Lúcia. Ela transformou a casa num lar, plantou flores no quintal, costurou cortinas, cozinhava refeições que faziam meu dia valer a pena. E o negócio continuava crescendo. Eu tinha ficado melhor na captura e doma. Conseguia agora capturar 5 ou 6 bois por mês. E com Lúcia ajudando na administração do dinheiro, estávamos economizando mais. Após 1 ano de casamento, tínhamos 15 mil reais guardados e 3 cabeças de gado próprias, não capturadas, mas compradas. Era começo de rebanho próprio. Mas o passado ainda não tinha terminado comigo. Uma tarde, estava no curral domando um boi recém-capturado quando vi nuvem de poeira na estrada. Caminhonete cara estava subindo em direção à casa. Quando o veículo parou, meu sangue gelou. Quem desceu foi o Coronel Sacramento. Ele estava visivelmente mais velho, mais curvado, mas o olhar ainda era o mesmo, arrogante, duro. Antônio, ele chamou sem descer da caminhonete. Precisamos conversar. Lúcia saiu da casa. Ficou ao meu lado. Quem é? Meu antigo patrão, o homem que me demitiu e me colocou em lista negra. O coronel ouviu e deu de ombros. Negócios. Nada pessoal. Nada pessoal. Senti a raiva subir. Você tentou me destruir. Me deixou sem emprego, sem referências, sem futuro. E mesmo assim, você sobreviveu. Ele desceu da caminhonete. É por isso que vim aqui. Ouvi falar do seu trabalho na feira. Dizem que você é o melhor domador de gado bravo da região. E tenho proposta. Não quero nada com você. Nem... Ouviu ainda? Tenho 50 cabeças de gado problemático. Bravos, violentos, impossíveis de controlar. Já perdi 2 vaqueiros tentando domá-los. Te pago 10 mil reais se domar todos. 10 mil reais. Era mais dinheiro do que eu ganhava em 4 meses. Mas vinha dele, do homem que me humilhou, que me expulsou, que tentou me destruir. Não, respondi. Arrume outro. Não tem outro. Você é o único capaz. E sei que precisa do dinheiro. Não finge que não precisa. Era verdade. Precisava. Lúcia estava grávida. Descobrimos há 2 semanas. Precisaríamos de dinheiro para preparar o quarto do bebê, para médico, para tudo. Mas aceitar trabalho dele seria engolir orgulho. Seria mostrar que ele ainda tinha poder sobre mim. Lúcia tocou meu braço. Amor, podemos conversar em particular? Entramos na casa. Ela segurou minhas mãos. Aceita. Mas, Lúcia, eu sei quem ele é. Sei o que fez. Mas não é sobre ele. É sobre nós. Sobre nosso bebê. 10 mil reais fariam diferença enorme. E não seria você trabalhando para ele. Seria ele pagando pelo seu talento. A diferença. Ela tinha razão, mas ainda doía. Aceitei o trabalho do coronel, mas com condições. 10 mil reais adiantados. Metade agora, metade quando terminar. E você não interfere no meu método.
Eu trabalho do meu jeito, no meu tempo. Ele hesitou, não acostumado a ser desafiado, mas precisava de mim. Fechado, mas tem prazo, 3 meses. Se não terminar, devolve a metade adiantada. Fechado. Ele me deu R$ 5.000 ali mesmo. E marcou para eu começar na semana seguinte. Quando cheguei na Fazenda Santa Cruz, pela primeira vez em mais de um ano, tudo era familiar e estranho ao mesmo tempo. Mesmos galpões, mesmo curral, mesma casa grande. Mas eu não era mais o Antônio humilhado que tinha saído dali. Era homem com negócio próprio, casa própria, esposa grávida. Zé Carlos, meu antigo colega de trabalho, me recebeu com um abraço apertado. Antônio, não acredito que você voltou. Voltei para trabalhar, não para ficar. Mas, cara, você virou lenda. Todo mundo fala do vaqueiro que captura gado bravo sozinho. Como conseguiu? Necessidade e teimosia. Ele me levou até o curral onde estavam os 50 bois problemáticos. E quando vi, entendi por que o coronel estava desesperado. Não eram apenas bois bravos, eram animais traumatizados. Tinha marcas de chicote, de esporas, de violência. Os vaqueiros anteriores tinham tentado domá-los com brutalidade e os animais tinham reagido com mais violência ainda. O coronel quer se livrar deles, Zé Carlos explicou. Mas não pode vender assim, não valem nada nesse estado, por isso chamou você. Passei o primeiro dia apenas observando, estudando o comportamento de cada animal, identificando os líderes da manada, os mais agressivos, os mais assustados, e comecei a trabalhar, não com chicote ou violência, mas com paciência. Separei os animais em grupos menores. Fiquei horas sentado perto dos currais, falando baixinho, deixando eles se acostumarem. Jogava capim fresco, água limpa. Mostrava que não era ameaça. Os outros vaqueiros da fazenda achavam que eu estava louco. Você vai perder tempo, zombavam. Esses bichos precisam de surra, não de conversa. Mas eu ignorava. Continuava meu método. Na segunda semana, consegui tocar no primeiro boi sem ele tentar me chifrar. Na terceira, já tinha domado 5. Na quarta, 10. O coronel aparecia ocasionalmente para verificar progresso. Nunca dizia nada, apenas observava com aquela expressão indecifrável. Mas no final do segundo mês, algo inesperado aconteceu. Eu estava no curral, trabalhando com um dos bois mais agressivos, quando ouvi grito. Corri para ver o que era e encontrei um dos vaqueiros do coronel no chão, sendo chifrado por um dos bois que eu ainda não tinha domado. Pulei a cerca, me coloquei entre o vaqueiro e o boi, usei meu corpo para desviar a atenção do animal. O boi investiu contra mim. Me desviei, segurei os chifres dele, travamos luta. Ele era forte, eu estava cansado, mas não soltei. Depois de minutos que pareceram eternidade, o boi se acalmou. O soltei. Ele bufou, mas recuou. O vaqueiro no chão estava machucado, mas vivo. Ajudei ele a levantar. Você tá bem? Tô. Valeu, Antônio. Você salvou minha vida. Quando olhei ao redor, vi que todos os vaqueiros da fazenda tinham parado para assistir. Inclusive o coronel, que tinha chegado sem eu perceber. Ele se aproximou. Isso foi impressionante. Como você fez isso? Não é força, é entender o animal. Saber quando ele vai atacar, quando vai recuar. Meu pai me ensinou. Seu pai era vaqueiro? Era. Um dos melhores. Morreu pobre, mas era respeitado. O coronel ficou em silêncio por momento. Depois, Antônio, quero te fazer outra proposta. Volte a trabalhar para mim. Não como vaqueiro comum, como capataz. Te pago 3.000 por mês. R$ 3.000. Era salário bom, muito bom. Mas significaria trabalhar para ele de novo. Estar sob comando dele. Não. Por quê? Orgulho? Porque não confio em você. Me demitiu sem motivo, me colocou em lista negra, tentou me destruir. Por que agora quer me contratar de novo? Porque percebi que cometi erro. Você é o melhor vaqueiro que já trabalhei comigo. Deixei você ir por orgulho estúpido.
E agora estou oferecendo chance de voltar. A resposta continua sendo não. Vou terminar esse trabalho porque fechamos acordo. Mas depois disso, não quero mais nada com você. Ele cerrou os dentes, não acostumado a ser rejeitado. Mas sabia que não podia me forçar. Virou as costas e foi embora, sem dizer mais nada. Nos dias seguintes, continuei o trabalho. E algo estranho começou a acontecer. Os vaqueiros da fazenda começaram a me procurar pedindo conselhos. Antônio, tem um boi aqui que não consigo controlar. Pode me ensinar seu método? Antônio, como você faz para acalmar animal bravo? Eu ensinava. Porque não via motivo para guardar conhecimento. Vaqueiro bom divide o que sabe. E aos poucos, percebi que estava mudando a cultura da fazenda. Os vaqueiros pararam de usar violência. Começaram a usar paciência. E os animais respondiam melhor. No final do terceiro mês, tinha domado todos os 50 bois. Todos. Não perdi nenhum, não machuquei nenhum. E eles agora eram animais dóceis, controláveis, valiosos. O coronel me chamou no escritório dele, colocou o envelope na mesa. Os 5.000 restantes e um bônus de 2.000. Você fez trabalho excepcional. Não preciso de bônus. Fizemos acordo de 10.000, já recebi metade. Só me pague o combinado. Aceite o bônus, Antônio. Você salvou a vida de um dos meus homens. Isso vale mais que dinheiro. Peguei o envelope. Tinha 7.000 reais dentro. Olhei para o coronel confuso. São 7.000 aqui. 5.000 do acordo, 2.000 de bônus. Não discute. Aceite. Guardei o dinheiro. Obrigado. Quando estava saindo, ele chamou. Antônio, espera. Me virei. Ele estava de pé atrás da mesa, a postura rígida de sempre, mas algo diferente no olhar. Eu te devo desculpas. Pelo que fiz, pela forma como te tratei, pela humilhação. Você não merecia. Eram palavras que esperei um ano para ouvir. E agora que ouvia, percebi que não mudavam nada. O que ele fez não podia ser desfeito com desculpas. Aceito suas desculpas, mas não muda o que aconteceu. Eu sei, mas preciso que saiba. Você me ensinou lição importante. Que riqueza e poder não fazem homem, que humildade e trabalho fazem. Você tinha razão, e eu estava errado. Aproveite essa lição então. Trate seus funcionários melhor. Pague salários justos. Reconheça o valor das pessoas. Vou tentar. Saí daquela fazenda pela segunda vez, mas dessa vez saí com cabeça erguida, bolso cheio e satisfação de ter provado meu valor. Quando cheguei em casa, Lúcia estava na varanda, a barriga já grande. Estava com 7 meses. Quando viu o dinheiro, chorou. 12.000 reais. Antônio, isso é fortuna. É nosso futuro. Vamos usar bem. E usamos. Compramos berço, roupas de bebê, fraldas. Pagamos adiantado 3 consultas de pré-natal. E ainda sobraram 8.000 que guardamos. Nosso filho nasceu 2 meses depois. Saudável, gritando alto, perfeito. Chamamos ele de José, em homenagem ao meu pai. E naquele momento, segurando meu filho nos braços pela primeira vez, olhei para Lúcia cansada, mas radiante na cama. Olhei para a casa que construí com minhas mãos e pensei, consegui. Saí de lugar nenhum. Sem dinheiro, sem apoio, sem nada. E construí vida, família, futuro. Mas a história não tinha acabado. Porque 3 meses após o nascimento de José, aconteceu algo que mudaria tudo de novo. O coronel Sacramento morreu. Ataque cardíaco fulminante. Morreu dormindo, sem sofrer, deixou a fazenda para o filho único, Rodrigo. Não fui no velório, não sentia que devia, mas alguns dias depois recebi visita inesperada. Era Rodrigo Sacramento. Tinha uns 30 anos, bem mais jovem que o pai. Formado em administração de empresas em São Paulo. Antônio, meu pai falou muito de você nos últimos meses antes de morrer. Disse que você era o melhor vaqueiro que já conheceu e que tinha cometido erro grave ao te demitir. Seu pai me pediu desculpas. Já fizemos as pazes, de certa forma. Eu sei, mas tem algo que você precisa saber. Meu pai deixou testamento e você está nele. Meu coração pulou. Como assim?
Rodrigo tirou o documento da pasta. Meu pai deixou 50 mil reais para você, como forma de compensação pelos danos que causou à sua carreira. 50 mil reais. Não podia ser verdade. Isso é real? É. O dinheiro está no banco, esperando você sacar. E tem mais. Meu pai também deixou carta para você. Ele me entregou o envelope lacrado. Com mãos tremendo, abri. Dentro, a letra trêmula do coronel. Antônio, se está lendo isto, já morri. E quero que saiba. Você foi melhor homem que eu. Tive tudo na vida. Dinheiro, terra, poder. Você não tinha nada. Mas construiu mais que eu jamais construí. Porque construiu com caráter, com trabalho, com dignidade. Os 50 mil não compensam o que fiz. Mas é o que posso oferecer agora. Use bem. E perdoe, velho tolo, que não soube reconhecer seu valor quando teve chance. Coronel Mário Sacramento. Chorei lendo aquela carta. Não de tristeza, mas de fechamento, de perdão, de reconhecimento. Rodrigo continuou. E tem última coisa. Estou vendendo a fazenda. Vou voltar para São Paulo. Mas antes de vender, quero te dar primeira opção de compra de parte das terras. São 100 hectares, com acesso à água, pasto bom. Valor de mercado é 200 mil, mas te vendo por 150 mil e aceito pagamento parcelado. 150 mil reais por 100 hectares. Era negócio incrível, mas era dinheiro que não tinha. Rodrigo, eu agradeço, mas você tem 50 mil do testamento e sei que tem economias. Dá 70 mil de entrada. Os 80 mil restantes parcelo em 5 anos, sem juros. É isso ou vendo para outra pessoa? Era oportunidade de vida. 100 hectares. Poderia criar gado de verdade. Não apenas domar, mas ter rebanho próprio. Construir negócio real. Preciso conversar com minha esposa. Tem 3 dias para decidir. Naquela noite, sentei com Lúcia na varanda depois de colocar José para dormir. Contei tudo. O testamento, os 50 mil reais, a oferta das terras. É arriscado, ela disse pensativa. Vamos ficar endividados por 5 anos. Eu sei, mas é chance que não vai aparecer de novo. 100 hectares, Lúcia. Podemos criar nosso próprio rebanho. Não precisar mais capturar gado selvagem, ter negócio de verdade. E se der errado? Se não conseguirmos pagar as parcelas, aí perdemos tudo e voltamos para estaca zero. Ou pior, ela pegou minha mão. Você confia que conseguimos? Confio, mas precisa ser decisão nossa, não só minha. Ficamos em silêncio, ouvindo os grilos, olhando as estrelas. Vamos arriscar. Ela disse finalmente. Você transformou o casebre abandonado em casa. Transformou nada em algo. Se alguém pode fazer isso dar certo, é você. 2 dias depois, fechei negócio com Rodrigo. Dei 70 mil de entrada. Os 50 mil do testamento mais 20 mil das nossas economias. Os 80 mil restantes seriam pagos em 60 parcelas mensais de aproximadamente 1.300 reais. Parecia valor administrável. Eu ganhava entre 2 e 3 mil por mês domando gado. Se mantivesse o ritmo, daria para pagar as parcelas e ainda viver. Mas havia problema. Agora tinha 100 hectares, mas nenhum gado próprio. Precisava começar rebanho do zero. Foi seu Lindolfo, o vaqueiro aposentado que tinha comprado meus primeiros bois, quem me ajudou. Antônio, ouvi que você comprou terras. Parabéns. Mas você vai precisar de gado. Vou, mas não tenho dinheiro para comprar agora. Usei tudo na entrada das terras. E se eu te emprestar, não dinheiro, gado, 10 vacas prenhas, você fica com elas, cria os bezerros. Quando os bezerros crescerem e você vender, me devolve o valor das vacas, sem juros. Apenas me devolva quando puder. Era generosidade inacreditável. Por que faria isso por mim? Porque você me lembra meu filho. Ele morreu jovem, num acidente. Tinha a mesma idade que você. O mesmo fogo nos olhos. A mesma vontade de vencer. Quero ver você conseguir. É minha forma de honrar a memória dele.
Aceitei. E uma semana depois, seu Lindolfo entregou 10 vacas prenhas, lindas, saudáveis, já com 3 ou 4 meses de gestação. Cuida bem delas. E quando precisar de conselho, me procura. Agora tinha terras e gado. Era fazendeiro de verdade. Pequeno, endividado, mas fazendeiro. Os primeiros meses foram difíceis. Além de cuidar do gado, precisava continuar capturando e domando bois selvagens para ter renda mensal. Trabalhava das 4 da manhã até as 10 da noite. Mal via José crescer. Mal conversava com Lúcia, mas ela nunca reclamou. Cuidava do bebê, da casa e ainda encontrava tempo para me ajudar com a papelada. Controle de despesas, pagamento de parcelas, tudo. No 4º mês, nasceram os primeiros bezerros. 5 machos, 5 fêmeas. Perfeitos, saudáveis. Ao vê-los, senti emoção que não esperava. Não eram apenas animais. Eram futuro. Eram prosperidade. Mas então veio a seca. O sertão sempre teve secas. Faz parte da vida. Mas aquele ano foi particularmente brutal. 4 meses sem chuva. Os pastos secaram. O riacho, que nunca tinha secado, começou a minguar. O poço que cavei perto do casebre baixou perigosamente. E o gado começou a sofrer. Perdi 2 bezerros em uma semana. As vacas estavam magras, fracas. Se a seca continuasse, perderia todos. Precisava de solução, rápida. Vendi 3 dos bezerros que tinham sobrevivido. Usei o dinheiro para comprar ração e cavar cisterna para armazenar a água da chuva quando voltasse. Gastei todo centavo que tinha. E rezei para chover logo. Mas não choveu. Mais 2 meses se passaram. E agora não era só o gado que estava em perigo. Eu também estava. Não conseguia capturar gado selvagem. Eles tinham migrado para outras regiões em busca de água. Sem captura, sem renda. Sem renda, sem como pagar as parcelas das terras. Fiquei devendo 2 parcelas. Rodrigo, que já tinha voltado para São Paulo, me ligou. Antônio, você está atrasado. Preciso que regularize. Eu sei, mas a seca, não tenho renda agora. O contrato especifica que se atrasar 3 parcelas, posso retomar as terras. 3 parcelas, e eu já estava em 2. Me dá mais 1 mês, por favor, vou dar jeito. Ele suspirou. Ok, mais 1 mês. Mas se não pagar, vou ter que tomar medidas legais. Desligou. Lúcia ouviu a conversa, estava chorando. Vamos perder tudo, não vamos? Não, não vamos, vou dar jeito. Mas não sabia como. Foi Zé Carlos quem trouxe solução inesperada. Apareceu na fazenda numa tarde ofegante. Antônio, tem fazendeiro em Petrolina procurando domador urgente. 30 cabeças de gado bravo. Paga 15 mil se terminar em 1 mês. 15 mil reais. Era salvação. Mas Petrolina ficava a 100 quilômetros. Significaria ficar longe de casa por 1 mês inteiro. Lúcia, preciso ir. É a única chance. Ela estava com José no colo. Nosso filho tinha apenas 6 meses. Você vai ficar 1 mês fora? Preciso. Se não for, perdemos tudo. Ela assentiu, mas viu medo nos olhos dela. Vai, mas volta logo. No dia seguinte, peguei carona. Num caminhão até Petrolina. O fazendeiro era homem de meia idade chamado Geraldo. Sério, mas justo. 30 cabeças. Você tem 1 mês. Se conseguir, 15 mil. Se não conseguir nada, aceita? Aceito. Mas preciso de metade adiantada, para pagar dívidas urgentes. Ele hesitou. Como sei que não vai sumir com o dinheiro? Não sabe, mas Zé Carlos me indicou. Pode ligar para ele, verificar minhas referências. Geraldo ligou para Zé Carlos ali mesmo. Conversaram. Depois desligou. Ok, 7.500 agora. 7.500 quando terminar. Recebi o dinheiro e no mesmo dia fui no banco, transferi para Rodrigo. Regularizei as 2 parcelas atrasadas e paguei a 3ª adiantado. Agora tinha 1 mês para domar 30 bois. Sozinho, em terra estranha. Trabalhei como nunca trabalhei. Acordava às 3 da manhã. Dormia às 11 da noite. Comia pouco, bebia menos.
Cada dia era batalha contra animais violentos e exaustão extrema. Sentia falta de Lúcia, falta de José, falta de casa. Mas não podia parar. No final da segunda semana tinha domado 10 bois, no final da terceira 20, e no 28º dia terminei. Todos os 30 estavam domados. Geraldo ficou impressionado. Em 20 anos nunca vi alguém domar tão rápido e tão bem. Você é fora do comum, Antônio. Recebi os 7.500 restantes e voltei para casa. Quando cheguei, era madrugada. Entrei devagar para não acordar ninguém. Mas Lúcia estava acordada, esperando na sala. Quando me viu, correu e me abraçou, chorando. Achei que não ia voltar. Sempre vou voltar, sempre. José tinha crescido tanto em um mês. Quando peguei ele no colo, ele me olhou confuso, como se não lembrasse de mim. Doeu, mas foi lembrete do preço que estava pagando. Com os 15.000 do trabalho, paguei mais 3 parcelas adiantadas. Comprei ração suficiente para o gado durar mais 2 meses. E, finalmente, após 6 meses, choveu. Não foi chuva forte, mas foi suficiente. Os pastos reverdejaram. O riacho voltou a correr. A cisterna encheu. O gado se recuperou e percebi algo. Tinha sobrevivido. A seca, as dívidas, a distância, tinha sobrevivido. Nos meses seguintes, as coisas melhoraram gradualmente. A seca acabou. Consegui voltar a capturar e domar gado selvagem. A renda voltou e o rebanho cresceu. Das 10 vacas originais, agora tinha 15. As originais mais 5 fêmeas que tinha deixado crescer. E 15 bezerros nascidos ao longo do ano. Após 2 anos pagando as parcelas religiosamente, devolvi as 10 vacas para seu Lindolfo, junto com 2 bezerros de presente. Você não precisa me dar bezerros, Antônio. Preciso. Sem sua ajuda, não teria conseguido começar. Isso é gratidão, não pagamento. Ele aceitou emocionado. 3 anos após comprar as terras, José tinha 4 anos e Lúcia estava grávida de novo. Uma menina dessa vez. Iríamos chamar de Maria. A casa tinha crescido. Construí mais 2 quartos, reformei a cozinha, coloquei energia solar. Não tínhamos luxos, mas tínhamos conforto. E o rebanho tinha crescido para 40 cabeças. Não era grande comparado aos fazendeiros ricos, mas era meu, honesto, suado. 4 anos após comprar as terras, dei a última parcela. Rodrigo veio pessoalmente entregar a escritura definitiva. Parabéns, Antônio. Você é oficialmente dono de 100 hectares. Meu pai ficaria orgulhoso. Obrigado por acreditar em mim, por dar chance. Você que merece. Não sei se eu teria coragem de fazer o que você fez. Naquela noite, segurei a escritura nas mãos. Documento legal provando que aquelas terras eram minhas. Ninguém podia tirar. Ninguém podia me expulsar. Lembrei do dia, 5 anos atrás, quando o coronel tinha me humilhado. Você não vale nada. Lembrei da noite que passei chorando no casebre abandonado, achando que ia morrer ali. E agora? Era dono de 100 hectares, tinha 40 cabeças de gado, casa confortável, esposa amada, 2 filhos saudáveis. Mas ainda faltava algo. Uma última coisa que precisava fazer. A última coisa que precisava fazer era voltar ao casebre original. O lugar onde tudo começou. Onde dormi no chão de barro, onde chorei de desespero, onde decidi que não ia desistir. 5 anos se passaram desde então, mas o casebre ainda estava lá, agora completamente cercado pelas minhas terras. Eu não tinha mexido nele. Deixei como estava, paredes consertadas, teto remendado, porta improvisada. Era meu monumento, minha lembrança de onde vim. Numa tarde de sábado, peguei José pela mão. Ele tinha 4 anos agora, curioso, cheio de perguntas. Pai, onde a gente vai? Vou te mostrar uma coisa importante. Caminhamos pelos pastos até chegar ao casebre. Quando José viu, franziu o nariz. Essa casa é feia. Ri.
É feia mesmo, mas foi aqui que seu pai morou quando não tinha nada. Foi aqui que tudo começou. Entramos. O interior estava vazio, empoeirado, mas as memórias estavam todas ali. A noite que passei chorando, os dias de fome, o frio da madrugada, a solidão esmagadora. Era muito ruim aqui? José perguntou. Era. Muito ruim. Mas também foi aqui que aprendi a lição mais importante da minha vida. Que lição! Ajoelhei ao lado dele, segurei seus ombros. Que não importa onde você começa, importa onde você escolhe chegar. Eu comecei aqui, no fundo do poço, mas não fiquei aqui. Trabalhei, lutei, nunca desisti. E hoje temos casa boa, comida na mesa, terra própria. Entende? Ele assentiu, sério demais para uma criança de 4 anos. Naquele momento, decidi o que fazer com o casebre. Não ia demolir, ia transformar em escola. Passei os meses seguintes reformando completamente. Ampliei, construí mais 2 cômodos, coloquei quadro negro, cadeiras, mesas e contratei uma professora da cidade para vir 3 vezes por semana ensinar as crianças da região. Eram 15 crianças no total. Filhos de vaqueiros, de pequenos agricultores, de gente pobre que não tinha como pagar escola particular. Ofereci tudo de graça. Apenas pedi que os pais mandassem as crianças limpas e com vontade de aprender. A escolinha do casebre, como ficou conhecida, abriu 6 meses depois. No dia da inauguração, vieram mais de 50 pessoas da região, e quando cortei a fita, senti que tinha fechado um ciclo. Mas a vida continuava me surpreendendo. 2 meses após a abertura da escola, recebi visita de grupo de jornalistas de Salvador. Queriam fazer reportagens sobre o vaqueiro que se tornou fazendeiro e abriu escola para crianças pobres. Hesitei. Não gostava de publicidade, mas Lúcia me convenceu. Sua história pode inspirar outras pessoas. Deixa eles contarem. A reportagem saiu na TV e nos jornais. E, de repente, minha história estava em todo lugar. Vaqueiro expulso reconstrói vida no sertão e vira exemplo de superação. Com a exposição vieram oportunidades. Empresas me procuraram oferecendo patrocínio para expandir a escola. Associações de pequenos produtores queriam que eu desse palestras. Até universidades me chamaram para contar minha experiência. No começo, recusei tudo. Não me via como exemplo, apenas como homem que fez o que precisava fazer. Mas seu Lindolfo, agora com 78 anos, mas ainda lúcido, me deu conselho. Antônio, aceita. Sua história não é só sua. É de todo vaqueiro pobre que já foi humilhado, todo trabalhador que já foi descartado. Ao contar sua história, você dá esperança para eles. E esperança é a commodity mais valiosa que existe. Então aceitei. Dei palestras em escolas, em associações, em eventos. Contava tudo. A humilhação, o casebre abandonado, a fome, a seca, as dívidas, a luta. E sempre terminava da mesma forma. Não sou especial, não tenho talentos sobrenaturais. Sou apenas homem que se recusou a aceitar que não valia nada. E se eu conseguir, vocês também podem. Via lágrimas nos olhos de quem ouvia. Via esperança nascendo. E entendia. Minha história tinha poder. Poder de transformar, de inspirar, de mostrar que é possível. O rebanho continuou crescendo. Após 7 anos tinha 80 cabeças. Não era dos maiores da região, mas era rentável. Ganhava entre 5 e 8 mil reais por mês. Dinheiro bom para a família de 4. Maria tinha nascido saudável, linda com olhos da mãe. E comprei mais terras, mais 50 hectares adjacentes. Agora tinha 150 hectares no total e uma casa de verdade. 3 quartos, 2 banheiros, cozinha equipada, sala grande. Não era mansão, mas era digna. José cresceu vendo o pai trabalhar e quando fez 8 anos, pediu para ajudar. Pai, quero ser vaqueiro igual a você. Meu coração se encheu de orgulho e medo ao mesmo tempo. Orgulho porque meu filho queria seguir meus passos.
Medo porque sabia como a vida de vaqueiro era dura. Tem certeza? Pode estudar, ser outra coisa. Médico, advogado, engenheiro. Não quero. Quero cuidar do gado, igual a você e ao vovô. E comecei a ensiná-lo. Não apenas a técnica, mas a filosofia. Gado não é produto. É ser vivo que merece respeito. Cuida bem dele, ele cuida de você. Maria, 3 anos mais nova, era diferente. Amava estudar. Quando fez 10 anos, disse que queria ser professora. Igual a tia Sandra da escolinha. Então vai estudar. Vou pagar escola boa, faculdade, tudo que precisar. Mas tem dinheiro, pai? Tem. E mesmo se não tivesse, a gente daria jeito. Educação não é despesa, é investimento. 10 anos após ser expulso da fazenda Santa Cruz, voltei lá pela última vez, não para trabalhar, mas para comprar. Rodrigo tinha vendido a fazenda anos atrás. O novo dono, um empresário de São Paulo, não sabia administrar terras sertanejas. A fazenda estava decadente, endividada, e ele queria vender. Mas eu não queria tudo, apenas um pedaço. Os 50 hectares onde ficava o alojamento dos vaqueiros, o lugar onde morei 15 anos, o lugar de onde fui expulso. Ofereci R$100.000. Ele aceitou, e 3 meses depois, aquelas terras eram minhas. Não foi vingança, foi fechamento. Provei, para mim mesmo, não para ninguém, que o vaqueiro, que não valia nada, agora podia comprar pedaço da fazenda que o expulsou. Zé Carlos, que ainda trabalhava nas terras, me abraçou quando soube. Antônio, você é lenda. Cara, todo mundo fala de você. O vaqueiro que virou fazendeiro. Ainda sou vaqueiro, só tenho terra agora. Transformei o antigo alojamento em centro de treinamento para jovens vaqueiros. Ensinava técnicas de doma, de manejo, de gestão de rebanho. Tudo de graça. Apenas pedia que repassassem o conhecimento. Hoje, 12 anos após ser expulso, tenho 45 anos. Lúcia tem 43. José tem 16 e já trabalha comigo como vaqueiro profissional. Maria tem 13 e estuda para ser a primeira da família a entrar na universidade. Tenho 200 hectares de terra, 120 cabeças de gado, uma escola que atende 30 crianças, um centro de treinamento que já formou 50 jovens vaqueiros e uma casa que chamo de lar. Mas o mais importante, tenho paz, tenho dignidade, tenho orgulho de quem sou e do que conquistei. Ontem José me perguntou, pai, você é rico agora? Pensei na pergunta. Pelos padrões dos fazendeiros grandes, não. Mas pelos meus padrões? Sou, filho. Não em dinheiro, mas em coisas que dinheiro não compra. Tenho família que amo, trabalho que me realiza, respeito da comunidade, conhecimento que posso passar adiante, terra que é minha. E, principalmente, tenho certeza de que mereço estar aqui. Isso me faz mais rico que qualquer fazendeiro. Semana passada, encontrei na cidade um dos antigos vaqueiros da fazenda Santa Cruz. Ele me contou que o alojamento onde morei agora é modelo. Todo mundo quer fazer estágio lá, Antônio. Dizem que você é o melhor professor. E de repente percebi. O ciclo tinha se completado. Do lugar onde fui humilhado, criei espaço de educação e empoderamento. Da expulsão, criei oportunidade. Do casebre abandonado, criei escola. Transformei dor em propósito. Humilhação em motivação. Derrota em vitória. Hoje, quando olho pela janela da minha casa e vejo meus filhos brincando, meu gado pastando, minha terra se estendendo até o horizonte, lembro daquela noite. 12 anos atrás, quando dormi no chão de barro do casebre abandonado, sem dinheiro, sem futuro, sem esperança. E lembro do que pensei naquela noite. Se eu morrer aqui, que pelo menos seja tentando. Não morri, sobrevivi. E mais que sobreviver, prosperei. Porque aprendi a lição que o Coronel Sacramento nunca entendeu. Valor de um homem não está no que herda, mas no que constrói. Não está no tamanho da conta bancária, mas no tamanho do caráter. E caráter
Caráter se constrói nas dificuldades, nas noites de fome, nos dias de sol escaldante, nas secas que testam, nas dívidas que assustam, nas humilhações que machucam. Foi nessas dificuldades que descobri quem realmente era e quem poderia me tornar. O coronel tentou me destruir, mas sem saber me libertou, porque enquanto trabalhava para ele, estava preso ao salário miserável, ao teto baixo, às expectativas pequenas. Quando me expulsou, me forçou a voar, e descobri que podia voar muito mais alto do que qualquer um imaginava. Por isso, se pudesse voltar no tempo, não mudaria nada, nem a expulsão, nem a humilhação, nem o sofrimento, porque tudo isso me trouxe aqui, e aqui é exatamente onde quero estar. Meu nome é Antônio José da Silva, tenho 45 anos. Sou vaqueiro, fazendeiro, professor, pai, marido e valho muito, sempre vali. Só precisava provar, não para os outros, mas para mim mesmo. E provei. A cada tijolo colocado, a cada boi domado, a cada parcela paga, a cada lágrima enxugada, a cada vitória conquistada. Provei que o vaqueiro expulso podia recomeçar. E não apenas recomeçar, mas prosperar. E se eu conseguir, qualquer um pode. Fim. Essa foi mais uma história de Crônicas do Interior. Se essa jornada de superação, reconstrução e vitória te emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Me conta nos comentários. Você já precisou recomeçar do zero? Como foi sua história? Vamos conversar aqui embaixo. Até a próxima crônica, família.